Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o dia que o Senhor fez e nele nós devemos nos alegrar. Esta é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Memorial, chegando até você com o programa Igreja Remota. Reúna a sua família para juntos adorarmos ao Senhor. Eu convido a leitura do Salmo de número 29, versículo 1. Salmo 29, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Louvemos ao Senhor. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim. Me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia infinita, nós louvamos o teu nome, nós cantamos louvores a ti, nós celebramos a tua grandeza, a tua santidade, a tua majestade. Recebe, Senhor, este momento de adoração, recebe, ó Deus, os cultos que estão sendo prestados nos vários lares que acompanham a esta transmissão. Fala-nos, ó Deus, através do reverendo Eduardo, que a palavra dele venha da tua parte e seja acolhida em nossos corações.
perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 19. Juízes 19. Vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 9. Livro de Juízes, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, insistindo com ele, fê-lo pernoitar ali. Instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detém-vos até ao declinado dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e sua concubina, e seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, à tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite, vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Vamos ler o 10 também? Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, que essa história ela possa penetrar nos nossos corações, que nós possamos entender o quanto essa história é densa, mas ao mesmo tempo aplicável em nossas vidas e em nossos corações e no contexto atual da igreja. Ser conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos aqui contemplando o final do livro de Juízes, e assim vamos fazer. Essa é a primeira de uma trilogia, digamos assim. Das próximas 2 vezes que eu pregar pela manhã, eu vou continuar essa trilogia de Juízes, no capítulo 20 e no capítulo 21. Estamos aqui em um livro que as pessoas consideram um livro da Bíblia denso. Mas nós vamos entender por que esse livro é tão denso e como nós podemos estudar e compreendê-lo também de uma forma cristocêntrica. Nada foge da visão central cristocêntrica da palavra de Deus. Irmãos, eu faço uma seguinte pergunta
a todos vocês que estão em casa. Como é que a gente faz para algo feder muito? Como fazer algo feder bastante? Eu falo isso porque isso foi uma grande preocupação na Segunda Guerra Mundial para os norte-americanos. Eles quiseram desenvolver um gás tão poderoso em fedor, a ponto de desnortear os seus inimigos, para que os norte-americanos tivessem mais uma vantagem. E dentro de várias pesquisas surgiu um material que é chamado do líquido S, algo que desconcentrasse o inimigo. E o líquido S, só para você ter uma noção, ele foi composto de bactérias, ovo, chulé, entre outras coisas. Não dava para chegar perto do líquido S, mas tal instrumento, ele seria útil, seria uma sopa de fedor, algo de fato que desconcentrasse qualquer inimigo. Mas sabe de uma coisa? E é isso que nós precisamos entender nesse texto. Israel, muitos anos antes dos Estados Unidos desenvolverem o líquido S, já estava fedendo bastante. Claramente nós dividimos esse capítulo todo, e ele é uma história bem clara, na verdade. Se você ler a história do capítulo 19, você vai ver que é bem claro, ele mostra aqui para a gente com bastante clareza. E eu vou dividir em 2 pontos, todo esse capítulo. Versículos de 1 a 21 e versículos 22 a 30. E nós vamos passear por não vou ler todos os versículos, mas nós vamos passear por esses versículos, vamos ver a história dele, e o mais difícil, onde está Cristo nessa história, e o mais difícil, como a gente deve aplicar essa história em nossas vidas. No capítulo 19, parece que jogaram uma bomba de fedor na história de Israel. É algo desconcertante o que acontece no 19, no 20 piora, e no 21 piora ainda mais. No 19 é só a fórmula, mas o 20 e o 21, as coisas vão ficar ainda mais densas. Repulsivo, fedorento. Eu estava constrangido de pedir ao pastor Alfredo para colocar isso como tema no boletim, mas o tema de hoje é esse: a perversidade fedorenta do pecado. Como o pecado fede e como nós devemos identificar esse horrível cheiro. E eu não pedi para ele colocar para não assustar os irmãos, mas esse é o tema. Quando o povo de Deus abandona o caminho do Senhor, eles começam a se assemelhar às outras nações aqui nesse contexto, eles começam a ter o cheiro das outras nações. No mundo caído, que a vida é bem mais difícil do que imaginamos, e a gente vai ver que a história do levita aqui tem os seus altos e baixos, e não termina bem. No capítulo 19, nós temos um final agridoce aqui nesse capítulo 19, num contexto onde temos vários estrangeiros em Israel, onde os israelitas eles simplesmente cansaram de expulsar os estrangeiros, e eles vão começar a conviver com os estrangeiros, e agora nós temos casamento misto, que leva à idolatria a outros deuses. E Deus constantemente levantando inimigos para Israel aqui, para dar uma lição a Israel, para fazer com que eles acordem, mas constantemente eles vão caindo em idolatria. E quando eles acordavam, eles voltavam, e Deus livrava ele com os chamados juízes, e esse livro vai mostrar a história deles. O juiz vinha, libertava o povo, mas esse povo se corrompia, e o livro é recheado de altos e baixos. E aí nós vamos para o nosso primeiro ponto.
versículos de 1 a 21. Observe comigo no versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Olha como ele frisa aqui que não tinha rei. Ou seja, ninguém tinha temor ao Senhor. O versículo mais famoso de Juízes é o do capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E o texto já começa contando a história de um levita em um lugar que não era para ele estar, procurando alguém que não era para ele procurar. Não era para ele estar naquela região, não era para ele estar procurando uma concubina. E estando com ela, e aqui ela vai ser a sua companheira. Eles vão formar um casal aqui, um levita com uma concubina. Ele não chega nem a casar com aquela mulher. O homem que era para ser um exemplo para todos, um levita, ele estava fazendo algo estranho. E veja o versículo 2. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. É interessante que a revista atualizada nos diz que ela se aborreceu dele e foi embora, foi para a casa do pai. Não quero mais ficar com você. A Nova Almeida e atualizada, ela vai dizer que ela foi infiel a ele. E essa é a tradução que mais se assemelha ao original. Ela traiu ele, abandonou ele, voltou para a casa do pai, e ele foi atrás dela. Ele estava aqui apaixonado, certo? Ele resolve tentar buscá-la, ele resolve conquistá-la de novo. Veja o versículo 3, seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração. Veja, para falar-lhe ao coração, parecia um homem bom, parecia um homem apaixonado. Irmãos, o capítulo 9, ele parece um filme de terror. Sabe por quê? Porque tem coisas aqui que ela destoam do livro de Juízes. Por exemplo, a insistência do pai dessa concubina em querer que ele fique, e fica constrangedor aqui até a gente lendo. São vários versículos aqui, até o versículo 10 dele insistindo para o homem ficar. Fique. Num mundo aqui totalmente caído e depravado, que as pessoas não praticam atos bons do nada, só porque querem agradar os outros, mas sim porque existe algum interesse em troca. Provavelmente aquele homem estava muito envergonhado porque sua filha era uma concubina, tinha traído aquele homem, e agora aquele homem vai lá atrás dela de volta. Ele estava tratando o homem com tudo que ele podia tratar aqui, com o interesse de que ele ficasse com a sua filha. Sempre existia um interesse por trás. Aquele homem aqui, literalmente bajulando o levita. Não, fique mais um pouco, coma aqui. E eles vão arrastando os dias. Chega no versículo 10, diz assim: porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu. Ele disse: olha, está bom já, eu não quero mais passar a noite aqui, não. Está bom, já chega. E aqui é interessante, irmãos, que cabe uma aplicação, porque isso aqui é muito a vida da gente. Às vezes a gente quer seguir caminho, mas existem os famosos imprevistos. E para quem é muito programado, odeia imprevisto. Na verdade, quem gosta de imprevisto? E os imprevistos estão aí. Na verdade, os imprevistos, eles fazem parte da vida. A vida é cheia de imprevisto. E existem os prudentes, que eles enxergam os imprevistos. Olha, pode acontecer isso, se acontecer isso aqui, eu estou preparado, se acontecer isso aqui, eu também estou preparado. Os prudentes, e aí cabe a maturidade de lidar com os imprevistos. Mas é isso aí, ele quer andar, ele quer seguir, mas o sogro fica postergando isso. Mas sempre vai acontecer. Um som que dá errado,
uma edição que às vezes pode dar errada, um trânsito que não anda. Eu estava indo para o aniversário da igreja, eu fui assaltado. E eu fiquei empancado aqui, um acidente aqui não deixou eu passar. A vida é assim mesmo. A vida é enrolada, porque vivemos num mundo enrolado. E isso faz parte. Irmãos, aqui é um elemento de filme de terror, porque de acordo com o tom de Juízes, essa bajulação aqui é estranha. Mas o filme de terror ele vai ficar mais denso. Calma, que a história ela vai piorando em seus acontecimentos. Veja o versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo se adiantado, o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Olha, vamos para a cidade dos Jebuseus, para Jebus aqui, que era Jerusalém. E Jerusalém estava toda invadida por estrangeiros, pelos Jebuseus. Jerusalém só vai ficar livre com Davi, depois de muitos anos aqui. Jerusalém ela fica livre, ou seja, era uma cidade nesse contexto de Juízes 19 de estrangeiros. E o servo vai dizer assim ao Senhor: o Senhor está com a concubina no jumento, tem outro jumento, ele e o servo. E eles saíram da casa do sogro, estão indo para a casa do Senhor agora. O levita está voltando com a concubina. E o servo diz assim: vamos passar a noite aqui em Jebus. E olha a resposta do Senhor no versículo 12. Porém, o seu Senhor lhe disse: não nos retiremos a nenhuma cidade. Isso aqui é o levita, certo? Estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais o moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitamos em Gibeá ou em Ramá. Olha o que o levita pensou aqui. Não vamos para uma cidade de estrangeiro. Nós somos o povo de Deus. Vamos para um lugar mais seguro. Era como se Jerusalém fosse aquele lugar que você não parasse o carro, que você não estacionava. É aquele lugar perigoso, aquele lugar tenebroso que não se pode confiar. É aquela rua que você não deixa seu carro parado. É aquela rua que o sinal, mesmo ele vermelho, de noite você tenta passar, porque você sabe que ficar ali é uma mancada naquele horário. É aquele local perigoso. Olha, ali não está o povo de Deus. Ali estão estrangeiros. Não vamos pernoitar ali não. Vamos para uma cidade mais segura. Vamos para um bairro mais seguro. E aqui era de fato uma cidade. Vamos para Gibeá ou Ramá, que lá está uma das tribos de Israel, lá está o povo de Deus. Gibeá está a tribo de Benjamim. Gibeá pertencia a Benjamim. É isso que ele diz no versículo 13. Disse mais o seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram o versículo 14, pois adiante e caminharam. E o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Aqui está o nosso povo. Aqui está o povo de Deus. Vamos ficar aqui. Vamos pernoitar aqui. Aqui é seguro. Só que Benjamim, essa cidade aqui da tribo de Benjamim, não estava como ele pensava, irmãos. Imagina aí, num daqueles filmes bem sombrios, de Tim Burton, por exemplo, que a cidade está toda deserta, cheia de névoa. A película do filme é bem preta e branca, não é? Quase preta e branca, é bem escura, é bem densa. Foi essa cidade de Gibeá que esse levita encontrou, irmãos. Foi uma cidade sombria. Eu achava que tinha mais gente nessa cidade. Eu achava que essa cidade era mais receptiva. Porque olha o que é que vai acontecer com ele. Versículo 15. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não havia quem os recolhesse em casa para ali pernoitar. Olha que coisa interessante. Não tinha ali ninguém que recepcionasse ele,
para ele pernoitar, ele teve que se assentar na praça. Olha ele com os 2 jumentos, com o servo, com a concubina, com várias coisas que ele estava lá, viajando, sentado numa praça, dormindo na praça. Eis que, versículo 16, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo, um homem velho, era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Então, ele estava nessa cidade. Imagina aquela cidade, aquele filme, né? Que a gente chega assim, aí as pessoas começam a bater a porta, ninguém quer recepcionar você. E o texto mostra que esse levita tinha bens, tinha coisa para oferecer. Ele vai dizer, estava viajando de Belém para Judá. Aí ele vai dizer, ninguém me recolhera em casa, no final do 18. Aí no 19, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, que coisa nenhuma há falta. Olha, eu tenho bens, eu tinha comida, eu tinha tudo, mas ninguém quis me recepcionar aqui em Gibeá. Ele vai dizer para esse velho que está passando, que vinha do trabalho, que morava lá em Gibeá, e o velho vai dizer, não tem problema, vá para minha casa. O Senhor vai recepcionar eles. Esse Senhor vai recepcionar todos eles. Não, olha, esse Senhor sabia que essa praça era perigosa. Olha, você não pode dormir nessa praça aqui não. Aqui é perigoso. Esta cidade, embora seja do povo de Deus, era uma cidade perigosa que o levita achava que estava seguro. É aquele filme de terror que os jovens vão passar o verão no lago, que não tem sinal de celular, que não tem Wi-Fi, que o vizinho é bem estranho, mas eles estão tranquilos. E nós sabemos que não vai dar bem, por quê? Porque é um filme de terror. Esse é o filme de terror da história desse levita. Ele achava que estava seguro. O Senhor conhecia a cidade. Vamos para minha casa. E o versículo 21 acaba assim, irmãos. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Olha que coisa. Tudo bem, tudo tranquilo. O primeiro ponto acaba aqui, no versículo 21. Ele ficou bem, feliz, ficou tudo bem. Cadê o terror aqui, Eduardo? Por que isso aqui é um filme de terror? Porque agora a gente vai para o segundo ato. A gente vai para o segundo ponto. Parece que está tudo bem. O que é que nós podemos aprender aqui desse primeiro ponto? A vida é assim. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Muitas vezes a gente pensa que a vida não anda. As pessoas ainda estão, algumas, empurrando a gente para trás. A gente tem que ser paciente, tem que ser cauteloso. Parece que a vida não anda, mas a vida anda. E ele chegou aqui, ele, até o versículo 1, está seguro. Só que a coisa vai começando a ficar feia a partir do versículo 22. E é aí que a gente entra no nosso segundo ponto. Veja o versículo 22. Olha como o cenário, ele muda drasticamente. No filme a gente chama de contexto problema. Vai chegar o contexto problema. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Homens sem valor algum, benjamitas, mas aqui eles eram filhos de Belial, estrangeiros vivendo na terra de Deus, com fama de benjamitas, com fama de povo de Deus, de povo de Israel, eles estão querendo abusar deles. Todo mundo para fora, a gente vai abusar de vocês. Olha que coisa horrível.
E vai ficando mais horrível ainda. Cada versículo agora é um degrau para baixo na vida desse levita, dessa concubina e desse senhor. Preste atenção no versículo 23. O Senhor saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Olha o que o Senhor vai propor àqueles homens. Olha que absurdo. Não faça nada mal a mim, ao levita, não. Pegue a minha filha que é virgem e pegue a concubina dele. Humilhai elas, façam o que vocês quiserem, mas poupe a vida da gente. Olha que fedor. Olha que podre. Olha que omissão da parte daquele homem. Mas não para por aí. O Senhor negocia a sua filha e a concubina em troca da vida dos dois, sem nem perguntar ao levita. Ou seja, naquele contexto cultural, pagão, onde a mulher valia menos. Onde a mulher valia menos. Essa visão de que a mulher vale menos é uma visão equivocada. Não tem nada a ver com a visão patriarcal, feito as pessoas querem linkar de forma pecaminosa e também de forma ignorante. De forma nenhuma. A Bíblia, ela não desvaloriza as mulheres. Agora, o contexto mundano, o contexto pagão faz isso. Vida masculina mais importante que vida feminina. Levem as mulheres, humilhem as mulheres. Irmãos, eu não sei se vocês estão vendo uma semelhança, mas esse episódio aqui parece, é muito parecido com Gênesis 19. Lá em Sodoma, os anjos, eles vão resgatar Ló, e os sodomitas, eles pedem para os anjos saírem, porque eles queriam abusar dos anjos. Gênesis 19. E nesse contexto, os anjos vão cegar esse sodomita e vão sair com Ló. Mas olha que coisa interessante, e olha que declínio pior, porque aqui não é Sodoma. Sodoma tem a fama de ser Sodoma. Sodoma e Gomorra. Até as pessoas que não são da igreja, elas atribuem imoralidade a Sodoma e Gomorra. A Babilônia é conhecido. Mas aqui não é Sodoma e Gomorra, aqui não é a Babilônia, aqui não é Roma, aqui não é a Grécia, aqui era o quê? Aqui era Gibeá de Benjamim. Era para habitar o povo de Deus, mas aqui eu vou denominar de Nova Sodoma. O povo de Deus estava se comportando como sodomitas. É como se aqui fosse a Nova Sodoma. E por que eu falo isso? Porque os colonizadores antigos, eles tinham essa tradição. Nova York é uma cidade inglesa. Eles chegam lá, eles fundam Nova York. Nova Amsterdã era o nome dado pelos holandeses, porque foram os holandeses que colonizaram Nova York, e eles colocaram o nome de Nova Amsterdã. Por quê? Porque Amsterdã é na Holanda, e eles fizeram uma homenagem aqui, uma Nova Amsterdã, Nova York, Nova Inglaterra. Essas 13 colônias aqui, a Inglaterra vai dar o nome, os puritanos, os protestantes, eles vão dar o nome de Nova Inglaterra. Nova Zelândia. Zelândia é uma cidade holandesa, Nova Zelândia. E era sempre uma tentativa de imitar a sua terra natal e melhorá-la. Aqui é uma nova, porque aqui é uma versão melhor do que é Inglaterra, do que é York, do que é Zelândia. É uma versão melhor. Só que aqui é o oposto. Aqui é o oposto porque nós temos uma nova Sodoma, mas de uma forma pior do que os próprios sodomitas. Aqui é o completo oposto. O povo do Senhor resolveu se tornar uma nova Sodoma. O povo de Deus agindo como povo pagão. Que fedor. Que fedor.
E veja o versículo 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Aquela concubina, irmãos, ela foi abusada a noite toda por vários homens. E é interessante porque a Almeida e Atualizada, a nossa versão, ele diz que o Senhor pegou a concubina do levita e entregou aos homens. A Nova Almeida Atualizada vai dizer que o levita pegou a concubina e deu aos homens. E a gente não sabe ao certo na tradução quem entregou, mas o fato é que um dos dois entregaram, e essa é a verdade que a gente tem que tirar daqui, que um dos dois entregaram e o outro não fez nada. O que era para eles terem feito aqui, irmãos? Dado a vida por essas mulheres. Eles são homens. A nossa força, ela tem que ser usada para proteger a mulher e não contra a mulher. Por isso que Deus nos dá vigor, Deus nos dá força. Eles deviam ter pegado espadas ou qualquer coisa ali e ter protegido a vida daquelas mulheres e ter dito assim: olha, nós somos povo de Deus e vocês são considerados povo de Deus, não é para ninguém estar fazendo isso. Mas não entregar essas mulheres. Foram isso que esses homens covardes fizeram. Covardia total, fedor. Veja o versículo 26. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou, até que se fez dia claro. Aquela mulher estava semi-morta, na porta da casa do Senhor. Versículo 27, olha que barbaridade. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Irmãos, versículo 27, levantando-se pela manhã. Irmãos, ele dormiu nessa noite. Olha como a literatura vai agravando a situação. Ele dormiu esta noite. Ele não ficou desesperado, ansioso, onde é que está minha mulher, não. Ele foi dormir, aí ele se levantou e viu a sua concubina semi-morta na porta. Irmãos, talvez aquele homem lá do versículo 3 não fosse tão apaixonado, não fosse tão fiel, totalmente omisso. Omissão total. É uma parte muito triste. Veja o versículo 28. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Ele olhou para ela e disse assim: bora, levanta. Ela não respondeu. Sabe por que ela não respondeu, irmãos? Porque ela morreu. A concubina morre aqui. Ela morreu. Todos os comentaristas que eu procurei afirmaram isso. Todas as versões que eu fui atrás deixou isso claro. Sabe por que ela não respondeu? Ela morreu. Ela estava morta. Aqueles homens que pegaram aquela concubina, eles estraçalharam ela a noite toda. E ela não resistiu. E o que foi que aquele levita fez? Pegou ela, o corpo, botou no jumento e foi para casa. Veja o versículo 29. Chegando a casa, tomou a um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Está vendo que é um filme de terror? Ele vai dizer aqui, versículo 29, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes. Ele pegou as articulações dos ossos e ele foi tirando, ele esquartejou a concubina em 12 partes e mandou, em correspondência, ele enviou para as 12 tribos de Israel. Para que as 12 tribos, incluindo Benjamim, visse a barbaridade que aqueles homens fizeram
a concubina deles. Ou seja, toda essa história do levita e sua concubina, ela vai se espalhar pelas 12 tribos de Israel, e isso vai ser muito importante para o desenrolar do capítulo 20 e do capítulo 21, que a gente não vai entrar hoje. Veja o versículo 30, tem um pouco dessa repercussão. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Olha que coisa horrível. Todos aqui agiram como não sendo povo de Deus. As pessoas que foram abusar a concubina, o levita, o dono da casa, o senhor, todos eles agiram como pagãos. E eles receberam as partes da concubina, as 12 partes, e ficaram chocados. Fim. Acabou o capítulo 19. É assim que o capítulo 19 acaba. Olha que estranho, olha que triste. É interessante porque Oséias, quando Deus vai falar contra o povo, ele fala da história de Gibeá, porque se tornou algo tão marcante, a sujeira, o fedor, era horrível. Veja como o povo de Deus não estava agindo como o povo de Deus. Porque a gente vê uma história assim, uma barbaridade dessa, e pergunta assim: isso foi onde? Não, isso foi lá no Oriente Médio. O Estado Islâmico estava perseguindo os cristãos, foi lá no Oriente Médio. Isso foi onde? Ah, não, isso foi longe, num local que o Evangelho não é muito conhecido. Agora, se a gente perguntar, isso foi onde? Não, isso foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja, foi fulano, você conhece, foi ele que fez. Foi mesmo, foi. Não foi em Sodoma, foi em Benjamim. Não foi no mundo, foi na igreja que isso aconteceu. Não foi no carnaval, foi no retiro que a igreja fica no carnaval. Aconteceu lá. Não é chocante se a gente ouvisse uma notícia dessa? Foi lá no retiro, não foi no carnaval, não foi no bloco do carnaval, não, foi no retiro. A gente ia ficar muito chocado. Qualquer um ficaria chocado. Então lembram lá do líquido S, que eu falei no início do sermão? Tem mais sobre essa história que eu vou falar agora, eu não falei no começo, para você entender. Eles entenderam que, para que esse líquido, ele fosse perfeito, eles teriam que misturar, toda a mistura que eles fizeram, com esgoto, mais um material de limpeza florais. E aí com essa mistura, iria se enganar as células olfativas. Porque o inimigo ia cheirar, primeiro ele ia cheirar as características florais do gás, as suas células olfativas iam abrir e depois ia entrar todo o fedor do esgoto que eles queriam que entrasse. Não parece com essa história aqui, irmãos? Esse gás, não parece com essa história aqui? Mas talvez essa história seja mais fedorenta, porque ela não aconteceu em um lugar que a gente sabe que não tem o Evangelho. Ela é mais fedorenta do que esse gás, porque ela não tem nem a característica floral, ela não tem nem o material de limpeza, ela só tem esgoto. Ela só tem esgoto, porque aconteceu nesse contexto aqui, dentro da igreja, foi em Gibeá, sem notas florais, nada. Foi alguém da gente que fez isso. Olha que coisa horrível. Irmãos, esse livro mostra, o livro de Juízes, que nós vamos estudar os versículos 20 e 21 nos próximos domingos, quando eu estiver aqui. Ele mostra o declínio de um povo que para de ser o sal da terra para ser a podridão da terra.
E isso nos mostra, irmãos, que se nós não tivermos um guia, se nós não tivermos um padrão, e esse padrão deve ser a palavra de Deus, nós também podemos fazer coisas terríveis. Não duvide da sua, eu não duvido da minha capacidade em cometer atos malignos. Se você não duvidar, se você deixar para lá, logo, barbaridades, você vai estar achando a coisa mais normal do mundo. As maiores barbaridades, você vai estar achando a coisa mais normal, até bonito. Paulo vai dizer aos coríntios: eu tenho ouvido coisas de vocês que nem entre os descrentes se pratica. Nem entre os descrentes eu ouço falar. Nem entre os descrentes eu estou vendo essa prática e vocês estão fazendo. Isso é escandaloso até para os descrentes, até para aqueles que não conhecem a Cristo. E por que eu falo isso? Nós vamos completar 28 anos. Poxa, que mensagem pesada, né? Para uma igreja que vai completar 28 anos. Mas daqui a 2 semanas vamos completar. E eu acredito, sinceramente eu acredito, que nós somos uma igreja que estamos fazendo a diferença, e eu me alegro muito com isso. Mas nunca nós podemos deixar de vigiar. Sabe por quê, irmãos? Porque esta geração está a um passo de entrar numa apostasia. Precisamos estar atentos ao que concordamos. Precisamos estar atentos ao que apoiamos, ao que defendemos. Quais os argumentos estamos usando? Como povo do Senhor, 1940, os holandeses nazistas, eles colocavam a Bíblia debaixo do braço, iam para o dia do Senhor, e de segunda a sábado, eles torturavam e matavam judeus. E os holandeses e os europeus, eles olharam para aquele contexto, para aqueles homens que estavam escandalizando o Evangelho do Senhor com o seu testemunho corrupto, e disse: esse é o tipo de cristão que eu tenho que ser? Eu não quero ser. E o continente que era o berço da reforma protestante, agora é um dos locais de muita dificuldade para evangelismo, porque uma geração, ela se dedicou em escandalizar o Evangelho de Cristo. Eu falo isso, irmãos, porque a atual mídia, e eu posso falar isso com toda a propriedade, está querendo remeter fascismo e nazismo a um conservadorismo. E não tem nada a ver. E veja como isso é perigoso, porque o atual governo e alguns partidos, eles estão sendo taxados de extrema direita, mas não se engane, isso é perseguição, e logo mais a igreja também vai ser taxado de fascista. Daqui a pouco eles vão estar chamando, essa mídia sensacionalista que a gente tem, vai estar chamando a igreja de fascista. E o que é isso? Isso é perseguição com o povo de Deus. Esteja atento, vigie. E o que nós, como igreja, devemos fazer? Você deve ensinar seus filhos no caminho onde eles devem andar, no caminho do Senhor. Nós como igreja devemos treinar líderes. Nós devemos exaltar o Evangelho. É interessante a igreja quando começa, porque ela fica igual um recém-convertido, ela fica tão fervorosa no Evangelho. E se não for a graça de Deus primeiramente, e os irmãos não vigiarem, essa igreja vai começando a se enamorar com várias outras coisas. Quem diria que o povo que confiou em Deus, que arrodeou as muralhas de Jericó e viram com seus próprios olhos as muralhas caírem, eles iam chegar a tal barbaridade? Como foi que eles chegaram a esse ponto? Eles pararam de se preocupar, eles pararam de vigiar. Então, concluindo, irmãos, onde está Deus nessa história? Cadê Deus aqui, não é? Primeiro nós devemos entender que Deus, ele é o justo juiz que pune o mal. E vamos ver isso nas próximas vezes, porque não vai dar bom aqui para os benjamitas aqui. Não vai dar bom para eles. Eles vão ter a punição, Deus vai puni-los.
E nós temos que entender que, infelizmente, o povo de Deus, às vezes, comete muitas barbaridades. Tem conversa de crente, tem casa de crente, se batizou como um crente, mas não tem o coração de crente. E isso acontece. Muitas vezes a gente fica decepcionado, mas acontece. Nunca nasceu de novo. Gente nada piedosa. Existe esperança nessa história sombria? E fazendo uma comparação aqui com a profecia de Oséias, que ele usa o mesmo termo do versículo 3 aqui, que diz assim, o levita foi após ela para falar-lhe ao coração. Ele diz que Deus, ele compara a nação de Israel a uma concubina. E diz que Deus resgata o povo de Israel para falar-lhe ao coração. Mas aqui, diferente do levita, Deus é aquele que pega a concubina, essa esposa traidora, ele traz para si, ele a torna fiel e ele a protege. Ele protege a igreja, ele cuida da igreja, ele não abandona a igreja. E que além de cuidar, e que além de proteger, ele fez a sua maior declaração de amor, que é mandar o seu filho, que foi mandar o seu filho por nós, na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança. Jesus, ele não é como esse levita. Ele nunca entregaria você para os lobos. Ele nunca entregará você para o inferno. Ele se entregou na morte para que você não seja entregue. Em João, os discípulos assustados, com medo dos soldados romanos pegarem ele e eles terem o mesmo fim de Jesus. Jesus ressurreto, ele vence a porta, ele chega no meio deles e ele diz: Pai seja convosco, não temais. É assim com a gente. Estamos trancados nas nossas casas, estamos com medo do perigo afora, mas quem nos protege de verdade é o nosso Deus. Tem gente até querendo cancelar 2020, cancela 2020, já começa 2021. Não podemos cancelar 2020, temos que passar por 2020. E esse texto nos mostra que a Bíblia não é só um mar de rosas, a Bíblia nos fala da realidade, da triste realidade. Irmãos, que não se achem dentro de nós filhos de Beliel, mas que se achem entre vocês, entre todos nós, Jesus, aquele que vence a porta e diz: paz seja convosco. E ao contrário da nova Sodoma, irmãos, nós somos habitantes da nova Jerusalém. Os filhos de Deus são moradores da nova Jerusalém. E não se esqueçam, irmãos, lá as mulheres não vão ser violentadas. Os homens não irão querer fazer mal a ninguém. Zacarias vai dizer que as praças de lá são seguras e as crianças podem brincar sem medo de serem sequestradas. Poderemos sair das nossas casas porque não vai existir doença. Não precisaremos usar máscaras. Não vai existir pandemia. Não seremos precipitados ao falar. Nem a mídia será sensacionalista. Não haverá dor, nem choro, nem saudade. Vamos estar com o Pai. Vamos estar com o Filho de Deus. Mas você só entra na Nova Jerusalém se você for filho de Deus. Se o Filho de Deus morreu por você. E para nós que sabemos que o Filho de Deus morreu por nós, devemos nos comportar como cidadãos da Nova Jerusalém, mesmo peregrinos nesse mundo tenebroso. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação, pela explanação da Tua Palavra. Nos faz enxergarmos
as tuas verdades em cada capítulo que lemos na tua palavra. Nós te agradecemos por mais uma transmissão, porque estamos aqui. Te pedimos, Senhor, te pedimos ao longo deste domingo, esteja com cada pregador, ao longo de todas essas igrejas que estão se esmerando para levar o teu evangelho da melhor forma possível. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Este é o momento da nossa adoração em que refletimos sobre a nossa dedicação, a nossa consagração ao Senhor. O quanto temos consagrado as nossas vidas, nossas famílias, nossos bens ao Senhor. Este também é o momento quando refletimos sobre a devolução dos dízimos, sobre a entrega de ofertas que podem ser feitas através de depósito, de transferência eletrônica e também através do PicPay, que aparece o código na sua tela. Vamos adorar ao Senhor, cantar a sua grandeza e declarar que Ele seja o nosso universo. Nós não queremos só um pouquinho, nós queremos que tudo em nós glorifique ao Senhor. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo.
sejas meu universo, que sejas meu universo. Nós vamos ter uma palavra de oração e, como fazemos a cada semana, nós apresentamos diante do Senhor os aniversariantes. Em nosso boletim constam os nomes: Albergênia Rocha do Nascimento, Jade Cutulo Lira, Gesiel Braga e Francilene Souza Vieira. Se você completa mais um ano esta semana, mais um ano de vida, um ano de casamento, um ano de formatura, um ano de empresa, é o tempo, é o momento de sermos gratos ao Senhor. E faremos isso através da oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos em família e juntos vamos falar com o Senhor. Grande Deus, Pai de misericórdia e graça infinitas, toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem a Ti. Senhor, nós reconhecemos que tudo o que temos, tudo o que somos, depende do Senhor. Nesta hora, quando refletimos sobre a consagração de vidas, a consagração de dízimos e ofertas, nesta hora, ó Deus, nós também damos graças pelo dom da vida, pela vida que o Senhor concede a cada um de nós, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes, pela renovação das misericórdias do Senhor sobre nós. Ó Deus bendito, abençoa a cada família que acompanha esta transmissão, tem misericórdia de cada enfermo, fortalece a cada profissional que trabalha e se empenha em meio a esta crise que enfrentamos, tanto da perspectiva de saúde quanto econômica. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas famílias, da nossa igreja, tem misericórdia do nosso país, da nossa nação. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Esteja o Senhor conosco ao longo deste dia. Fale-nos o Senhor através da escola dominical, de cada uma das classes, de cada professor, que a palavra do Senhor seja proclamada, entendida e acolhida para a glória de Jesus Cristo. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E agora o que nós te pedimos é que o teu incomparável amor, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e sobre nós permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Na sequência desta transmissão, você acompanhará a escola dominical. Neste canal nós temos uma classe endereçada a jovens, a adultos, a casais, a solteiros adultos. No Skype nós temos a classe de adolescentes e através de vários programas e aplicativos, as várias classes do departamento infantil. Sirva-se o Senhor de edificar a sua igreja através da sua palavra. Convido você também a logo mais às 18 horas estarmos juntos, a transmissão noturna para cultuarmos ao Senhor. Ao longo da semana permanecem as atividades, às 18 horas uma transmissão em que pastores convidados trazem uma palavra à igreja por ocasião dos seus 28 anos. Às 20 horas de segunda a quinta, os pequenos grupos. Na quinta-feira, a reunião de oração da SAF. No sábado, às 20 horas, a reunião com os casais. E em cada uma dessas ocasiões, o nosso único propósito é glorificar ao Senhor, é ouvir a sua voz. Que o Senhor nos abençoe e que seu dia seja de paz e de bênçãos.